a condição da humanidade em geral. Aí foram falados muitos versículos, a condição social, a condição humana hoje na sociedade, de rejeição a Deus, de abandono com relação a Deus, da multiplicação da iniquidade. E por causa disso, Deus foi forçado a abandonar a raça humana e deixá-lo por conta própria. Um grande questionamento dos ateus e daqueles que têm mágoas contra Deus e não querem receber o evangelho é: se Deus existisse, por que que Deus deixa as criancinhas morrer? Por que que Deus permite fome? Por que que Deus permite guerra? Qual é a resposta que você dá? Não é que Deus permite. É que o homem abandonou a Deus. E Deus entregou o homem à sua própria sorte. Quando o homem chama a Deus, Deus entra. O homem escolheu o caminho da independência de Deus. E Deus não é nenhum ditador de querer entrar na nossa vida à força. Deus é amor. Ele estende a sua mão. Se você estender a mão e receber a Jesus, receber a Deus, a sua vida estará debaixo do controle dele. Mas a humanidade em geral hoje abandonou a Deus. Depende da sua tecnologia, depende do seu know-how, depende dos seus dólares, do seu dinheiro, do seu sistema econômico, depende da ciência, das suas políticas, dos seus governantes, assim por diante, da sua capacidade. Esse é o caminho da queda. Por isso que a humanidade hoje está nessa situação. As doenças se multiplicam, a perversidade se multiplica. Hoje, mais do que nunca, a revolução sexual, coisas que não existiam décadas atrás, hoje é abertamente aceita, são aceitas pela sociedade. Casamento do mesmo sexo, homossexualidade, isso não é coisa de agora. Paulo já falou isso em Romanos capítulo 1, no final do capítulo. E nós falamos bastante sobre isso lá na instância. Jesus falou: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se você acha que está bem, uma pessoa acha que está bem, uma pessoa incrédula acha que está bem, não vai sentir a necessidade de Jesus. Então, na pregação do evangelho, irmãos, aí está a habilidade. Nós temos que conversar com a pessoa e em poucas frases mostrar para a pessoa que ela está com uma doença fatal, que é uma doença terminal, e o remédio é Jesus Cristo. Daí a pessoa vai se apegar. Paulo usa esses 2,5 capítulos, na verdade, 2,5 capítulos de Romanos, para preparar o caminho, pavimentar o caminho, para introduzir a Cristo, a partir do capítulo 3, versículo 21, para mostrar a redenção dele, a justificação, santificação, transformação, conformação, glorificação. É para nós apreciarmos esse Cristo. Sem esse fundo preto, nós não apreciaremos esse Cristo. Então aqui no versículo 15 fala: estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Vou falar um pouquinho sobre a consciência aqui. Irmãos, esse é um item muito importante da Bíblia. E é a porta para que a pessoa receba o evangelho. A consciência tem que ser tocada. Quando pegaram aquela mulher adúltera e trouxeram para Jesus, os judeus lá, os fariseus, escribas, etc., e falaram: Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Está vendo? Eles eram aqueles que tinham justiça própria, eram os moralistas. O que você diz? Moisés falou para apedrejar.
que você diz? E eles queriam pegar Jesus. Se Jesus falasse, apedreja! Vai falar, você não falou que era amor? Cadê o amor de Deus? Se Jesus fala, deixa ela ir. Então você não cumpre a lei. Então não tinha saída. Daí Jesus ficou no chão, escrevendo. Daí eles perderam a paciência. Fala, homem! Daí Jesus se levantou e disse, se houver alguém entre vocês que não tiver pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E se acocorou e continuou escrevendo. Daí o que ele tocou? Tocou na consciência deles. Daí todos se retiraram. E a Bíblia fala na ordem certa. Começando dos mais velhos, que tinham mais pecados que todos, até os mais novos, que tinham pecados também. Foram todos embora. E só ficou a mulher e ele. Daí o que Jesus falou para ele? Mulher, ninguém te condenou? Ele falou, ninguém, Senhor. Daí Jesus falou para ela, vai e não peques mais. Consciência. Pais, eu quero dizer para vocês, não se preocupem tão cedo em passar doutrinas para os seus filhos. Seu filho tem 3 anos, você já faz o filho sentar e fala para ele, filhinho, eu quero falar para você, a economia de Deus é que o Deus triuno processado se infundiu no homem tripartido regenerado. Repete comigo, filhinho. Isso é doutrina morta. É conhecimento prematuro que não vai ajudar nada. Na verdade, pode até fechar as portas mais tarde, porque quando seu filho crescer, ele já sabe tudo de cor. Para ele não vai receber mais nada. O que nós temos que fazer com nossos filhos? É tocar na consciência dos nossos filhos. É manter a consciência dos nossos filhos sensível. A consciência é a porta do Espírito. Nós sabemos, irmãos, que o homem tem 3 partes. Corpo, alma e espírito. A alma tem 3 partes. Mente, emoção, vontade. O espírito tem 3 partes. Consciência, comunhão e intuição. A consciência é a porta. E a consciência do espírito mais a parte da alma. Essas 4 partes formam o que a Bíblia chama de coração. Então isso é muito importante. A consciência ocupa uma posição central ali. A humanidade hoje está desse jeito porque está com a consciência morta. Cauterizou a sua consciência. Está com a consciência cauterizada. O que é cauterizada? É passar ferro quente em cima. Uma ferida, né? Os bois. Quem é criador de bois sabe, né? Quem é criador de gado, você marca o gado com aquele ferro quente. Quando marca ali, põe ali, e o boi muge. Mas depois que, daí dói, mas depois que sara a ferida e seca aquela ferida ali com meu sobrenome M, o meu boi lá, aquele M, você vai lá, cutuca, não sente nada, está cauterizado. Os queloides também, a mesma coisa. Quem sofreu queimadura ou ferimento, ficam os queloides, não tem sensação mais. Então essa é a situação hoje. E o que o mundo quer fazer hoje, através do mistério da iniquidade, é anestesiar a consciência dos homens. E isso afeta a igreja também. Por isso que na igreja, irmão, nós temos que cuidar da nossa consciência. Paulo falava muito disso. Nós que servimos o Senhor, precisamos servir o nosso Deus com uma consciência boa e sem mancha.